Olá, março está começando e março é um mês bastante poético. E como não poderia ser diferente, março é um mês de conscientização sobre epilepsia. E epilepsia é uma das minhas especialidades e a cor que está relacionada a esse tema é a cor roxa, março roxo. E é uma cor que eu particularmente amo. E se você puder pesquisar, você vai ver que essa cor está carregada de história, de simbologia, de significados que são bastante interessantes. Pesquise lá, dá uma conferida que você vai se surpreender. Enfim, aproveitando o ensejo do mês, que é epilepsia, mas sem nos desconectarmos com o tema anterior, que é recém-nascido, prematuridade, nós vamos conversar um pouquinho por que será que no período neonatal, que é o período que corresponde às primeiras semanas de vida do recém-nascido, da criança, é o período que a gente está mais suscetível a apresentar crises epiléticas, mais do que o idoso, mais do que o adulto, mais do que a criança mais velha. Por que será que isso acontece? Neste período, de cada 1000 crianças que nascem, até 5 crianças poderão apresentar crises epiléticas. Enfim, as crises epiléticas acontecem nessa etapa de vida com muito mais frequência por tudo aquilo que eu já comentei com vocês nos vídeos anteriores em relação à fragilidade, da criança, do recém-nascido, que ele ainda está com suas etapas de desenvolvimento acontecendo, mesmo depois que nasce. Então, neste período, qualquer causa, qualquer evento, ela pode gerar uma crise epilética. Então, a gente fala que as crises epiléticas nesse período acontecem principalmente por causas secundárias. Então, causas secundárias acontece algum evento e esse evento gera uma crise epilética. E quais são esses eventos que podem gerar crises epiléticas? São inúmeros, os mais variados. Por exemplo, se eu tenho uma alteração na pressão arterial sistêmica, pode gerar crise epilética. Se eu tenho um sangramento na cabeça, no sistema nervoso central, pode gerar crise epilética. Se eu tenho uma isquemia, se eu tenho um infarto, pode gerar uma crise epilética. Se eu tenho um trauma na hora que está nascendo, na cabeça, pode gerar crise epilética. Se eu estou reduzindo a medicação da criança, pode gerar crise epilética. Se eu tenho uma infecção, pode gerar. Se eu, de repente, tenho uma alteração no metabolismo da glicose, do sódio, do potássio, do cálcio, pode acontecer uma crise epilética. Se eu tenho, por exemplo, uma deficiência de vitamina B6, que é a piridoxina, por exemplo, pode gerar crise epilética. Tem a questão também genética, eu já nasço com uma predisposição a apresentar crises epiléticas. Tem a outra situação relacionada a síndromes, por exemplo, a criança nasce, ela está tendo crises epiléticas e posteriormente eu descubro que ela tinha, na verdade, uma síndrome. Por quê? Uma boa parte das síndromes genéticas, elas se expressam com crises epiléticas neste período, neste momento de vida. E aí só depois que a gente descobre que, na verdade, era uma síndrome genética. Então, tudo isso são causas secundárias, são as causas mais importantes das crises epiléticas. Só que eu tenho uma outra situação que é própria do cérebro. Pode acontecer porque o cérebro é assim e aí ele vai desenvolver uma crise epilética. E qual que é esta situação? Que faz parte da fisiologia normal, Nós temos um importante neurotransmissor que nós chamamos de ácido aminobutírico, que ele é popularmente conhecido como GABA. E esse GABA, em todos nós, a principal função dele no sistema nervoso central é inibir, ou seja, trazer quietude, acalmar, sonolência, sedação. Só que esse neurotransmissor, nesta etapa do desenvolvimento, quando ele se liga a determinados receptores, principalmente receptores que a gente chama de GABA-A, ao invés dele inibir, e isso é normal lá nesse período, ele ativa, então ele torna-se excitável. Então a gente fala que a circuitaria, a rede neuronal, a célula nervosa, neste período de vida ela é mais hiperexcitável, porque é normal da sua fisiologia agir desta forma. Então a gente não vai falar que isso é normal, só que quando ele se liga a esses receptores GABA-A principalmente e ativa, isso quer dizer que ele também pode gerar descargas elétricas, que é um gerador de crise epilética.
Então, além das causas secundárias, nós temos essa causa que é própria. Claro que nessas causas próprias, que eu comentei com você só do GABA, nós temos outras situações que relacionam-se também ao metabolismo do cloro, do potássio, do cálcio, mas que eu não vou entrar em detalhes neste momento. Mas por que é importante tudo isso? Isso tudo é importante porque nestas causas secundárias, a depender de qual foi esta causa secundária, né, principalmente se teve um sangramento muito extenso ou se teve uma isquemia, e nós temos uma região do cérebro que ela é muito mais vulnerável do que outras. Os neurônios dessa região, do hipocampo, eles são mais suscetíveis. Então, se eu tenho algum evento lá atrás, eu posso lesar esses neurônios. E esses neurônios que estão localizados no hipocampo, que fazem parte do hipocampo, e esse hipocampo, ele relaciona-se a um sistema que a gente chama de sistema límbico. E esse sistema límbico, ele está relacionado ao nosso comportamento, à nossa memória. Então, lá na frente, essas crianças que tiveram algum insulto, elas podem vir a ter alterações no comportamento, tipo, não está indo muito bem na escola porque não tem boa memória, ou de repente tem um comportamento muito agitado, batedeira no coração, medo, ansiedade, uma despercepção do ambiente, aquela criança que está meio estranha, não está percebendo as coisas muito bem, às vezes falam umas coisas meio confusas. Por quê? Isso, na verdade, que eu estou comentando, pode ser epilepsia, porque 17 a 30% das crianças que tiveram algum tipo de insulto ao nascimento, lá atrás, ou dentro do útero, ou na hora que nasceu, ou imediatamente após, essa lesão, e que ele teve crise epilética lá atrás, ela pode dizer que essa criança lá na frente vai ter crises repetidas, vai ter epilepsia, e isso alterando o seu comportamento. E às vezes a gente não dá muita atenção a isso, porque a gente acha que epilepsia é só quando se debate todo, quando vira o olho, quando baba, quando faz xixi, mas não, uma boa parte, ou a maior parte das epilepsias, das crises epiléticas, elas são diferentes disso. E nessas crianças, elas se expressam com essas alterações de comportamento. Então, toda criança que você notar que, de repente, tem um comportamento um pouco diferente e que teve algum evento, sabidamente, teve algum evento lá atrás, ficou muito tempo na UTI, faltou oxigênio, tem algum exame de imagem que mostra que tem uma lesão em determinada região e que teve alguma crise epilética lá atrás, é importante ser avaliado por um neurologista para descartar se essa criança não está tendo, na verdade, uma epilepsia. E aí, isso não está sendo diagnosticado, isso está passando despercebido, e essas crianças acabam não tendo uma boa qualidade de vida, acabam não indo tão bem na escola. Então é importante a gente ter atenção a isso, porque esses eventos que acontecem lá atrás podem ser geradores de crises epiléticas, de epilepsia no futuro. Então eu desejo a você uma excelente semana, um excelente mês de março, e vejo você no próximo vídeo. Até lá!